Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Abacast. E hoje nós iremos fazer o comentário sobre a Parashá Devarim. Começamos hoje, essa semana, a leitura da 44ª porção, que ela se localiza em Deuteronômio 1, do 1 até o capítulo 3, verso 22. A Haftará está em Isaías 1, do 1 ao 27. E a Brit Hadashá está em João 15, do 1 ao 11, e está também em Hebreus 3, 7 até o 4, 11. E hoje, quem está comigo aqui é o Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Shabbat Shalom. Nós então iremos fazer a leitura e nós iremos comentar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Ativa o sininho. E tem uma setinha embaixo que você coloca todos, que todas as vezes que tiver um vídeo novo, ele irá aparecer para você. Se você puder, curta e comenta logo no primeiro momento do vídeo, para que o YouTube entenda e comece a divulgar esse vídeo, tá bom? Então, Carlos, vamos falar sobre essa porção, que essa porção ela vem extraordinária. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. São essas as palavras que falou Moisés a todo Israel, de além do Jordão, a respeito do deserto, na planície de defronte ao Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Labã, Hazerot e de Zabá. Jornada de 11 dias fez Israel desde Horebe pelo caminho do monte Seir, até Kadesh Barneia. E foi no 40º ano, no 10º mês, ao primeiro mês, que falou Moisés aos filhos de Israel, como tudo que lhe ordenou o Eterno para eles. Depois de ferir Sion, rei do Emorreu, que habitava em Xesbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão na terra de Moabe, começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: O Eterno, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante háveis estado neste monte. Voltai-vos, parti e ide ao monte de Morreu e a todos os seus lugares vizinhos da planície do monte do vale de Neguebe e da costa do mar, na terra do Cananeu e do Líbano, até o grande rio, do rio Eufrates. Vejam que lhe entreguei a terra. Ide e herdai a terra que jurou o Eterno vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência, e depois deles. E vos falei naquele tempo, dizendo: Não podereis sozinho levar-vos. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como a estrela do céu. O Eterno, Deus de vossos pais, acrescente sobre vós 1000 vezes, até que sois e até que abençoe, como falou a vós. É muito interessante que, quando nós terminamos o livro de Números, nas porções passadas, vai falar a questão dos espias, né? Que foram e viram a terra, só que eles voltaram e com notícias, só que duvidaram daquilo que Deus tinha prometido. E aqui, no verso 8 da primeira porção, ele fala: Veja-lhes que entreguei a terra. A terra já era deles. A terra já era deles. E aqui ele fala assim: Ide e herdai a terra que jurou o Eterno os vossos pais. O que eu entendo, Carlos, questão de herança. Herança, você não precisa conquistar a herança. Já é sua. Já é nossa. Basta o quê? Eu creio que basta a pessoa que for deixar a herança, o pai, o avô, o tio, ele pode dar em vida, né? Ou aguardar a morte e assim que ele morrer, a pessoa morrer, chegar a herança. Só que quando ele fala assim: Vejam que lhes entreguei a terra já era deles. Só que eles olharam para aquilo que estava dentro da terra. Eles não entenderam que a terra já era deles. E aqui ele vai falar assim: Ide, o Senhor vai falar assim: Ide e herdai a terra, que lhe jurou o Eterno aos vossos pais Abraão, Isaque e Jacó. No verso 10 vai falar assim: O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão
como a estrela do céu. Para quem que ele falou isso? Que a descendência ia ser mais numerosa que as estrelas do céu? Foi para Abraão, né? E será que na nossa vida o Senhor já colocou terras nas nossas mãos, só que será que a gente consegue ainda ver dificuldade naquilo que o Senhor já falou? Será, Carlos, que o Senhor já prometeu alguma coisa para você? E será que, como posso dizer, já surgiu alguma dúvida? Teve alguma dúvida? E aí, o que você nos fala? Bom, geralmente acontece muito isso, né? O Senhor, ele vem, fala alguma coisa, usa alguém para falar, ou às vezes até mesmo fala ao nosso coração, né? Algo, e aí a gente começa a acrescentar. Nesse acrescentar a gente começa, tá, mas e quando é que vai ser? Tá, mas que modo que vai ser? Tá, mas e se eu não estiver pronto? Se o Senhor determinou você para fazer algo, é porque você já é capaz. A gente, no decorrer da porção, a gente vai ver que na Torá está muito colocado da forma que a terra já é deles, já é por determinação do Senhor que a terra é deles. E o que eu acho interessante aqui nessa porção, que e o comentário, né, aqui na Torá, que ele vem aqui, né, no capítulo 1, aí logo lá embaixo ele diz, né, as palavras de Moisés se sucedem com simplicidade e magnitude, singeleza e severa expressão de um pai que admoesta seus filhos. Então veja, eu entendo que Moisés, ele tomado pelo Espírito, ele vem e começa a admoestar o povo. Porque o povo estava fazendo muitas coisas assim que não estava agradando a Deus. Tanto que, fazendo estudo, né, de números, a gente vê que se não fosse por Moisés, o povo tinha morrido, todo mundo. Então Moisés ele veio, ele intercedeu pelo povo. Só que o que acontece? Moisés ele toma essa posição, o Espírito usa ele para ele poder admoestar. Fala, opa, peraí, vocês são meus filhos, só que vocês estão fazendo de forma errada. Eles fizeram um bezerro de ouro, eles se contaminaram com as midianitas, né? Ao tempo todo eles duvidavam daquilo que Moisés falava, daquilo que Arão falava. Então eles chegaram até a duvidar do próprio sacerdócio, né? Da posição. Tanto que a gente vai ver que em porções passadas que eles são colocados à prova. E muitos morrem por conta disso. E a gente vê que toda vez que há essa questão de dúvida, toda vez que há essa questão de justamente a gente querer acrescentar, querer mudar alguma coisa que o Senhor já estabeleceu, há uma morte. Há uma morte no corpo. Então, quando o Senhor ele nos promete algo, a gente tem que entender aquilo e confiar e saber descansar naquilo. E aí outra coisa interessante que eu achei, que logo aqui no 8 do 1, ele diz, vejam que lhes entreguei a terra. Ele não diz, vejam a terra que lhe entreguei. Então eu vejo assim, por exemplo, ele fala assim, Stefano, veja a casa que eu te entreguei. Eu entendo que esse vejam aqui é um vejam na questão espiritual. Porque se a gente for parar para analisar, o que acontece? Quando eles sobem para espiar a terra, eles estão extremamente no carnal. Eles não querem olhar com a visão espiritual e falar, ponto, é isso mesmo, o Senhor vai nos dar aquela terra, porque já estava ratificado. A terra já era deles, pronto, acabou, já está reduzido a termo na própria Torá. E aí o que acontece? Quando o Senhor fala, né, essa questão do vejam aqui, já remetendo também a uma questão de que eu acho tão interessante a gente estudar a porção no tempo certo, porque está extremamente alinhado com os tempos e os meses nas quais sai uma atmosfera e entra outra. Eu acho extremamente interessante. E quando ele fala, vejam, né? A gente acabou de sair da atmosfera de Rubem, né? Só que o que acontece? Quando ele, né, justamente quando você falou, né, de herdar algo que já era deles, a terra que já era deles,
eu também entendo que a primeira terra que eles têm que dominar, que o Senhor deu a eles, é a carne. Sim. Eles não dominaram a carne. Eles não dominaram, não conseguiram fazer isso, não conseguiram fluir no Espírito. Então, por isso que essa questão de tão árdua, né, de 40 anos no deserto, e morre muita gente aqui, morre muita gente ali, tanta rebeldia, eu creio que eles não conseguiram enxergar além do que devia por conta dessa falta de identidade. Porque eles estavam com muitas marcas de escravidão ainda, né? E você falou a questão do mês de Rubem, né? Isso. É tão interessante que o verso 8 da primeira porção vai falar vejam. E o verso 16, depois de 8 versos, da porção 2 vai falar assim, ouvi. Só que a gente só abrindo um parênteses para entender a questão de Rubem e questão de ver, de identidade, você pode pegar aqui, nessa primeira porção, ela começou às 18 horas do dia 30. Do dia 30, ó. Começou às 18 horas de domingo. De domingo. E foi bem na transição do Rosh Kodesh. Sim, exatamente. Então, a primeira porção, ela fazia ainda a menção do mês de Rubem, transitando para o mês de Simeão, que é o ouvido. E logo no verso, aí já na segunda porção, ele já fala assim, ouvi. Isso. Olha como você falou a questão de andar alinhado. Passamos em... É por isso que acho que é muito interessante nós entendermos o tempo e a estação. E quando nós estamos andando debaixo do calendário espiritual, das festas, das tribos, das festas que nós falamos que são as festas, as santas convocações, que Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, e nós temos a festa mensal, que é o Rosh Kodesh, e a festa semanal, que é o Shabat. Quando nós estamos nessas festas, cumprindo tudo isso que o Senhor tem trazido, a Paraxá, ela se torna realidade no nosso dia a dia. Porque olha aqui, no domingo, vejam, na segunda-feira, que já é o segundo dia, ele já entra em ouvir. E o que a gente pode falar para a questão da tribo de Rubem? Para a gente contextualizar. Eu achei, assim, né, muito interessante essa questão da transição que teve, né? Porque se em Rubem fala assim, você tem um pai. Em Simeão, ele fala, olha, aquele é seu pai. Porque estamos na atmosfera, né, de paternidade. Sim. E aí nós abrimos essa atmosfera com o toque do shofar. E é tão interessante a gente ter começado com o toque de shofar, porque Simeão, ou Shimon, né, ele é derivado do Shema. Então, quando fala a questão de ouvir, nós já estamos falando de posicionamento. Porque o que acontece? Quando você ouve a voz do Pai, quando você está aberto para ouvir, nós vemos que Moisés, esses homens que são usados por Deus, eles ouvem e obedecem. O Senhor dá uma ordem expressa. Ou seja, são pessoas submissas, são filhos que entendem, estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor manda. Porque ao Senhor, Ele é dono do tempo. Ele sabe o que vai acontecer. Então, que nem a gente vê, né, em o exemplo de Jó. Bom, ele errou e o Senhor permitiu que ele continuasse. Todavia, chegou o tempo, e há de chegar o tempo para todos nós, em que o Senhor ele nos puxa de novo até um lugar onde a gente errou e vem nos trazendo de novo, nos conduzindo. Então, quando a gente fala da tribo de Simeão, e quando nós falamos do ouvir, o órgão relacionado, né, à tribo, né, de Simeão é justamente o ouvido. E eu acho muito interessante a questão do ouvido, porque o que acontece? O ouvido ele é dividido justamente em 3 partes. Ele é dividido no ouvido externo,
no médio e no interno. O ouvido externo, ele é justamente esse tubo, esse meato que leva, né, ao ouvido médio, e tem justamente esse pavilhão, que é justamente aquilo que a gente pode ver. E esse pavilhão, a nossa orelha, ela tem uma construção para justamente fazer com que o som ele entre com maior qualidade, mas também uma função muito interessante dessa parte externa é que quando nós escutamos alguma coisa, essa estrutura nos permite localizar a direção. Então, às vezes, quando a gente vai falar de ouvido, de escutar, o Senhor já está já é um prelúdio de que haverá uma direção, haverá um comando. Quando a gente fala de direção, a gente fala um comando. É isso aqui que você tem que fazer. E aí, na parte mais interna do ouvido, nós temos uma estrutura óssea, mas eu acho muito interessante a parte do ouvido mais interno, que tem a parte justamente do labirinto e a parte vestibular do ouvido. E o que se trata disso? Se nessa parte tão pequena do nosso órgão nós não controlarmos, há desequilíbrio. Então, se há desequilíbrio, nós não conseguimos andar firmemente. E o que acontece? O que eu vejo aqui? Quem foi que herdou? Quem foi as duas pessoas que conseguiram adentrar na terra? Josué e Caleb. E lá em Josué, o que a gente consegue extrair logo do primeiro capítulo? Ser forte e corajoso. Medita na minha palavra dia e noite. E não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho equilíbrio a partir do momento em que eu me baseio na palavra do Senhor. Porque a palavra é o próprio Senhor. Se eu estou no Senhor, eu vou conseguir ter equilíbrio e eu vou conseguir caminhar sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Né? Porque aí você já está ouvindo a voz do Senhor, né? Porque aí você já está escutando a voz do Senhor. E para quem está nos assistindo, por que estamos falando da questão de ouvido? Porque essa paraxá ela vai falar muito da questão de ouvir o Senhor, e a consequência, nós vamos ver na terceira, se não me engano, na terceira e na quarta porção, a consequência de não ouvir a voz do Senhor. Porque, trazendo para aquilo que você estava falando, Carlos, da identidade, as pessoas se colocaram à prova, o questionamento se Deus realmente tinha estabelecido Moisés e Arão como um libertador e um sumo sacerdote, eles estavam ali colocando à prova o próprio Deus. O próprio Deus. Então, eles não conseguiam, não tiveram a identidade de filho, porque não tinham identificado quem que era o pai. E nisso percebemos o quê? Que não conseguiram ouvir a voz do Senhor. E nisso que não ouve a voz do Senhor, fica sem direção. E, mediante a tudo isso, no verso 8 ainda, ele fala assim, ide e herdai. Eu vejo que o povo ficou muito, como posso dizer, conformado. Porque tudo que eles precisavam, após a saída, dentro do Egito e após a saída, o Senhor dava. O Senhor trouxe, abriu o mar para eles passarem, o Senhor trouxe as codornas, o Senhor trouxe o maná, o Senhor fez a água que estava amarga ficar doce. O Senhor fez eles vencerem a guerra quando eles foram lutar, que Moisés, que tinha que ficar com os braços levantados, que Ur e Arão estavam sustentando o braço de Moisés. Então ali o Senhor estava com eles, o Senhor estava pelejando por eles, reclamavam, estamos sem água, e Moisés feriu a rocha, e veio água da rocha. Só que agora, nessa frase aqui, ide e herdai, eles tinham que sair da zona de conforto. Tinha. Porque agora não era Deus, o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Estudar a língua portuguesa e o hebraico, a gente percebe que não existe vírgula, ponto, a mais ou a menos, uma expressão. Porque ele fala assim, vejam que lhe entreguei a terra, ponto e vírgula. Está aqui na Torá. No verso 8, vejam que lhe entreguei a terra, ponto e vírgula. Qual que foi a parte dele? Já te dei a terra é de vocês.
Agora, o que vocês têm que fazer? Ide, vai, saia de onde você está. Saia da zona de conforto. E herde a terra. Vá até lá. Eles não queriam isso. Eles queriam que o Senhor colocasse eles dentro da terra. E quantas vezes é assim conosco? Que o Senhor já prometeu, Ele já cumpriu, Ele já falou assim, a minha parte, que é a parte mais difícil, eu já fiz. A parte mais difícil eu já fiz. Porque o impossível é Ele que faz. O possível é tudo aquilo que nós temos que fazer. O possível é nosso. Sim. É nosso. O ide e herdai era o possível. Só que o Senhor, Ele fez o impossível antes de ter feito o possível. Então Ele fez, colocou assim, toma, é de vocês. Aí ele fala assim, Carlos, a casa, o carro, o emprego é seu. Stefano, o emprego, a casa, o casamento é seu. E agora? Ide, sai da zona de conforto. Vai. Aí você fala assim, Senhor, eu vou para onde? Como que eu tenho que conquistar? Aí é onde entra aqui na questão de ouvir. De ficar atento àquilo que o Senhor nos fala. Porque nessa hora aqui, as nossas emoções elas precisam estar alinhadas. Isso. Por quê? Porque o Senhor falou assim, fala para mim e para você assim, vou te dar um carro. Ou vou te dar uma casa, arrumar o seu casamento. Ele já preparou tudo. Só que às vezes a ansiedade, o desejo é tanto que a gente coloca a vontade acima daquilo que o Senhor falou. Só que aí a gente começa tá naquela agitação, e daí a gente não ouve mais. Não ouve. Aí o quê? Aí quando ele vai falar, ele não vai mudar a forma de falar. Ele vai continuar falando. Só que quem que mudou a sensibilidade? Foi nós. Se ele falar assim, Stefano, ele vai falar assim comigo, Stefano, nesse tom de voz, desse jeito, Stefano. Se eu começar a gritar, ele vai ficar, Stefano, vai para a direita. E eu estou lá na agitação. Só que eu não ouço ele, porque ele não vai mudar o jeito de falar comigo naquela situação, porque a minha emoção desalinhou. E eu creio que é essa situação que não permitiu o povo adentrar e o povo não quis sair da zona de conforto. Porque é muito simples eu falar assim, Senhor, vinde, eu quero. Só que você fala assim, eu já fiz. Só que o Senhor já fez. O que ele já fez? Ele já entregou o Filho dele por nós. O mais difícil ele já fez. Já entregou. Que foi entregar o Filho dele. Agora, é só consequência do nosso posicionamento. Aí eu pergunto para nós aqui, qual que é o desafio que nós temos entregado para o Senhor? O desafio que ele entregou foi o Filho. Para que nós pudéssemos ser salvos. Porque o primeiro Adão caiu. E agora? O que nós estamos fazendo para, não vou dizer valorizar, mas o que nós temos feito para reconhecer, ratificar, né, esse sacrifício que Deus teve de entregar o Filho? Será que a gente tem reclamado muito? Mas que coisa. A natureza nossa, ela é terrível. A gente tem que ficar se debatendo, né, com nós mesmos para poder a gente... porque, assim, para início, né, às vezes, para a gente que está na era da tecnologia, na idade também, em que a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, é muito difícil parar e descansar. É muito complicado. E como você falou, né, aqui no 8, né, vejam que lhes entreguei a terra, ide e herdai. Nesse herdai aqui, o que eu vejo? Bom, se estamos falando de herança, estamos falando da existência de um pai. Estamos falando da existência de um filho. Estamos falando da existência de algo que existe aí. O que eu vejo ele dizendo para o povo é, exerça sua autoridade de filho, porque vocês são filhos. São meus filhos. Então, herdai o que já é vosso, porque eu já lhes entreguei. E aí, interessante também, né? No 12, né? Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por cabeças, e respondestes-me, e dissestes-me,
boa é a coisa que falaste para fazer. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeça sobre vós, capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E guardas nomeei para vossas tribos, e ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Espera aí. Segura aí. Segura aí. Quando a gente, analisando todo esse contexto que ele estabelece os capitães, na verdade, os capitães, eu percebo a questão da independência, de depender, em Moisés. Tudo o que acontecia era Moisés. Aí Moisés ficou os 40 dias lá no monte e o povo ficou desorientado. Por quê? Porque os olhos do povo não estavam em Deus, estavam em Moisés. Porque acabou a água, Moisés, eles podiam orar. Só que nas paraxás passadas, vão dizer que, isso lá em Êxodo, na verdade, vai dizer que o povo, Moisés subiu e falou assim: vocês querem subir também? E o povo: não, Moisés, tudo aquilo que o Senhor o Eterno falar para você, nós vamos obedecer. Então eles não queriam ouvir Deus. Eu creio que eles temiam a voz de Deus, porque eles sabiam o tamanho de pecado que tinha dentro do coração deles. Só que, olhando para agora, esse medo lá no passado, ele trouxe agora uma respinga, uma questão de depender, porque ele fala assim, no verso 16, ordenei a vós juízes naquele tempo, dizendo, ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai-vos. O que ele está falando? Colocou pessoas com a sabedoria, mais sábias, de cada tribo. Só que se a gente pegar de cima para baixo, as situações de 1000, creio que não eram situações muito pesadas, né? Quando chega em 100, já é um pouco mais delicado. 50, há de se pensar. Então, eu creio que seriam pessoas com um pouco mais de sabedoria, que eu creio que seriam conselheiros. Eles estabeleceriam conselhos ali, dariam conselhos para não precisar chegar em Moisés. Porque essa orientação, quem foi que deu para ele foi o sogro dele, Jetro. Isso. Quando ele estava lá em Midian, lá atrás, quando ele estava no Egito ainda. Quer dizer, quando ele já tinha saído do Egito, Jetro vai se encontrar com eles lá nas terras, e ele fala assim: olha, Moisés, você tem que dividir. Levanta-se os capitães. Então aqui ele está fazendo a alusão naquele tempo, de trazer realmente os capitães. Aí, de 50, de 10, são problemas um pouco maiores, e se porventura esses de 10 não conseguissem resolver, aí chegava em Moisés. Ó, Moisés, não tem mais como. Só que já seria a questão do mais sábio. Só que por que Moisés fez isso? Para o povo entender que não era sobre Moisés. Eles também são capacitados, porque o Senhor vai lhe dar o conselho para vocês ouvirem. E falando também da questão do tempo, quando a gente fala do tempo, que a frase com que o tempo, não vivemos mais no tempo da lei. No tempo da lei, só que a gente vive na lei do tempo. É isso, né? Isso. Quando a gente pega essa questão do tempo, nós não temos que viver nesse tempo. Porque esse tempo, ele não pode ditar as regras do que a gente tem que comer, do que a gente tem que vestir, quando tem que orar, quando tem que trabalhar. Não. Nós temos que obedecer o tempo do Senhor. O tempo de Deus, ele tem que ser o tempo estabelecido nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós estudamos tribos, nós estudamos a questão de tronos, nós entendemos sobre Cronos. E Cronos, ele vem para roubar o tempo. Ele vem para roubar o tempo. O tempo de quê? O tempo da eternidade. Porque Deus, ele está na eternidade. A Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é
como se fosse um dia. Isso é eternidade. Porém, Cronos, ele quer nos prender no tempo para que nós não façamos aquilo que o Senhor estabeleceu ou para que nós tentamos antecipar a promessa. Só que se você pegar um arroz, fazer um arroz, ele tem um tempo certo de cozimento. Vamos dizer que o tempo é de 20 minutos. Se você quer antecipa o tempo do arroz, se você querer comer arroz em 10 minutos, você vai comer arroz bom? Não. Você vai comer ele cru. Comer ele cru. Mas se deu 25, Papado ainda, né? aí se pegar 25 minutos e você querer prorrogar o tempo e colocar para 40, o que você vai comer? Só o macarrão, só a massa. O arroz que era desse tamanho assim vai ficar desse tamanho assim, ó. É isso que Cronos ele quer. Ele quer ou antecipar ou prolongar o tempo. Só que ele não quer que nós vivamos no tempo que o Senhor já determinou para nós. Por quê? A Bíblia nos diz no livro de Jeremias que ele vai falar assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Ele já sabe. Ele já sabe que a promessa ele vai vir para a sua vida. Só que a promessa ela só vai vir se você estiver posicionado no tempo do Senhor. E Satanás, sabendo disso, ele não vai impedir, às vezes, a promessa de chegar na sua vida. Mas ele pode fazer você comer a promessa crua. Ou você comer a promessa passada do tempo. Só que você não vai desfrutar com plenitude da promessa. Vamos pensar aqui comigo. Se o Senhor te prometer um carro, fala assim: vou te dar um carro. Fala para mim: Stefano, vou te dar um carro. Ok, Senhor. Aí o que a gente faz? Vai lá e compra o carro amanhã. Dá entrada não tem Dá jeito. entrada num carro, não tem dinheiro. Não, tem dinheiro, o Senhor falou que eu vou. Então... O Senhor falou. Aí você vai lá e vai financiar o carro. Só que você não tem um dinheiro, não tem dinheiro da entrada, não tem nada. Ou você tem um dinheiro para dar entrada, só que você fala assim: não é esse. Eu falei que eu vou te dar o carro, só que não é esse o carro. Aí você vai lá e entra numa dívida. Aí o carro que era para você, que você não vai ter problema nenhum com o carro, o carro começa a dar problema. Dá problema de documento. Bate o carro. Alguma coisa acontece com o carro. Aí você fala assim: Senhor, o que aconteceu? Não, porque você foi rápido demais. Não é para esse tempo agora. Só que a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor ela não vai voltar vazia. Ela vai alcançar o objetivo. Satanás, sabendo que vai alcançar esse objetivo, ele vai fazer o seguinte: não posso impedir o objetivo de chegar, mas eu posso fazer ele não desfrutar com plenitude. Ele não desfrutando com plenitude, ele vai abrir uma brecha para quê? Para murmuração. Aí era só o que ele precisava. Aí já era. Só a murmuração. Você percebe que ele não deixou da promessa chegar, só que ela chegou errada. Porque a promessa do Senhor é errada? Não, porque você estava no tempo errado. E é esse tempo que o Senhor quer estabelecer nas nossas vidas e começou estabelecendo no povo. Ei, eu já não falei que vou dar, já não falei que vai ganhar, já não falei? Me ouça. Uhum. E quando ele fala aqui, no verso 16, ouve, ouça. Eu posso ver no mundo espiritual como se fosse o quê? Um shofar tocando. Shema, ouça. Esteja alerta, né? Esteja alerta. No sentido de que, ei, não dependa de Moisés. Dependa do Senhor. Não precisa que Moisés fale com você. Você precisa ouvir a voz do seu Pai, ouvir a voz do seu Deus. E quantas vezes tem acontecido isso nas nossas vidas, Carlos? Que nós temos caído em erro que não era para nós termos caído, porque não ouve a voz de Deus. E se precipita, né? Também, se precipita. Muitas vezes se precipita. Né? Sim, a gente precipita, como eu disse, come arroz cru ou come arroz totalmente papado depois que cozinhou. Isso evidencia que ainda tem que ter como é que fala? Se achegar a Deus. Porque se eu falo assim, que nem você falou, né? Ah, o Senhor me disse que vai me dar algo. Só que eu, na força do meu braço, começo a querer ajudar a Deus, não dá certo. Nós vemos alguns exemplos, né? Que a gente querer mover as coisas na força do nosso braço, não dá certo. E eu quero que você me pega aí em algum lugar na Bíblia que fala assim que nós precisamos ajudar a Deus. Não tem.
Eis que o Senhor precisou da ajuda de Davi. Eis que o Senhor precisou da ajuda de Moisés. Sabe o que o Senhor falou? Ele falou assim: se não tem ninguém que clame, as pedras vão de clamar. Ah, mas se não tem nenhum ser humano que vai clamar na terra por mim, não se preocupe não, eu não preciso de vocês. A terra vai clamar, a pedra vai clamar. É. Olha que forte. Tanto que às vezes a gente vê como Deus age nos últimos, assim, fala, não tem mais jeito. É a hora que fala assim, impossível, o ser humano não consegue. É essa hora que ele escolhe para fazer. E nós vemos também que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Você já ouviu aquela frase que fala assim que o Senhor ele age nos 45 do segundo tempo? Já. Essa frase não poderia ser, não poderia estar na nossa boca. Sabe por quê? Cronos, o que é isso? Isso. Ah, tá no final. Ei, mas não é o seu tempo. Entenda que Satanás não é no seu tempo. Se vai ser no 45 do segundo tempo, pode ser até no 52 do 15º tempo. É o Senhor que vai falar. Só que se nós estamos debaixo do calendário desse tempo, se nós estamos debaixo da influência desse tempo, o Senhor ele vai agir na eternidade do mesmo jeito. E às vezes vai passar um momento daquilo acontecer. Então por isso que os nossos ouvidos eles precisam estar 100% alinhados. E nesse mês, uma janela no mundo espiritual, ela se abriu para nós ouvirmos o Shema. Ouvir a voz do Senhor. Ele vai falar para nós assim: ouça, eu, o Senhor, continuo sendo seu Deus. Não se preocupa, a promessa está de pé. Eu ainda tenho todo o poder, eu tenho todo o controle. Grande foi a responsabilidade de nós termos feito assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Grande responsabilidade. Se nós soubéssemos o que é isso, é falar: Senhor, eu não tenho mais domínio. É o Senhor. Só que aí o que vai vir em Satanás? Se você não fazer as coisas com as suas mãos, a conta vão cortar a energia da sua casa. Vai atrasar, vai quebrar. Se você não fizer o financiamento desse carro, mas não vai ter uma outra oportunidade para você financiar um carro como esse. É o último lançamento e é um financiamento que você não precisa dar entrada nenhuma. Deixa eu te falar. O Senhor está falando assim: tá, pois bem, enquanto você estiver ouvindo isso, eu não posso falar com você. Porque se eu falar com você, você não vai me ouvir. Tanto que quando a gente fala, né, da tribo de Simeão, o antagônico é justamente Apolo, né? E Apolo é a falsa paternidade. E o que acontece? Você concorda que para conseguirmos escutar o comando do Senhor, para conseguirmos ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar nele? Agora me fala, Stefano, qual que é a tribo que está contida dentro da tribo de Judá? Dentro da tribo de Judá? Da tribo de Simeão. Sim. A tribo de Simeão, ela foi contida dentro da tribo de Judá. Agora me fala, quem é da tribo de Judá? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Então nós temos que estar em Yeshua, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não estamos nele, aí você está no antagônico. Vai estar onde? Porque você tem que estar em algum lugar. Aí a gente pega, quem que é o trono de Judá? Ares. Planeta Marte. Guerra. Se você não está em Yeshua, você está em Marte. Você está em Ares. E aí você só tem o quê? Força do seu braço? Só você faz? Brutalidade? É tão interessante você falar da questão, né, de Judá. E nós pegamos exatamente um antagônico. Por quê? Porque na tribo, né, na atmosfera de Ares, né, no trono de Ares, né, a gente tem Deimos e Phobos, que trabalham justamente não com a questão da guerra física, como a gente vê na questão da violência de Simeão, mas a gente vê a questão de notícias. Sim. Ou seja, aquilo que você ouve e corre. É como se, fala assim, um que cai em pé, corre deitado. Corre. Corre. E a informação, eu acho que ela nem corre, ela decola.
Nossa. Acho que ela vai muito mais rápido. Então, a gente começa a perceber que a nossa dependência tem que estar no Senhor. No Senhor, isso. O tempo nosso tem que ser o tempo do Senhor. Só que é fácil a gente falar aqui? É muito fácil. É muito simples a gente pegar aqui, sentar e conversar e falar sobre tudo isso. O difícil é você viver. Uhum. O difícil é você viver. Ver as coisas arrochadas dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua família. E falar assim, Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Eu estou no Senhor. Porque se nós não estamos nele, não tem como a gente estar em outro lugar, a não ser nele ou no império das trevas. Não tem como você ficar num lugar neutro. Não tem como você ficar assim num lugar... A neutralidade já uma é neutralidade. Porque a do neutralidade inimigo. é do inimigo. Então, se você acha que você está neutro, você está no inimigo. E quando você não está em Judá, você está em Ares. Aí agora a gente entra nessa tribo. Uhum. Se você não está com a sua paternidade, você está com quem? Com a falsa paternidade. Apolo. E Apolo ele vai começar a te governar. Por isso que nós precisamos ter a identidade das mãos para Rubem e ter a identidade como filho, porque sabendo quem nós somos no Pai, nós podemos adentrar na tribo de Simeão, tendo a convicção que nós somos filhos. E que filhos, como nós falamos aqui, têm o quê? Herança. E o interessante, Stefano, que eu acho assim, de estudar a Torá, de ter esse tempo de discussão, é que a gente fala e muita gente não acredita. A gente fala, vem para a mesa. Vem para a mesa que é algo extraordinário, algo diferente. Essa questão da gente estar aqui estudando, debatendo, parece que Yeshua senta com a gente Sim. e começa a conversar com a gente. A gente aqui discutindo e conversando, eu falei, opa, agora eu entendi. Entendi, porque tem a tríade do machado de guerra, que é Rubem, Simeão e Gade. Mas também nós temos a tríade da paternidade, que é Judá, primeiro, Simeão, segundo e Dan. Então veja só, se você está em adoração e você se rende ao Senhor, eu acho que vai ser difícil você escutar Deimos e Phobos, as notícias. Ok, chegando em Simeão, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor com plenitude, Sim. porque você já está contido na tribo de Judá. Sem interferência, né? Sem interferência, você já está contido. E se você segue nisso, e porque também nós temos a questão na tribo de Simeão da metamorfose, da mudança de mentalidade, que diz, né, que Deus destrói para reconstruir. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, por que a tribo de Dan? A tribo de Dan ela está ligada à justiça, né? Justiça. E o que está sendo estabelecido aqui? A justiça. Juízes. Juízes. Mas o que a gente fala assim, ó, quando a gente olha para um juiz, o que a gente vê? Autoridade, governo. Então, se eu me rendi ao Senhor, se eu adorei ao Senhor, se eu não escutei as notícias de Deimos nem de Phobos, eu consigo em Simeão escutar a voz do Senhor. E em Dan, eu consigo ter governo, eu consigo ter autoridade. Aí nisso, você tem a questão, como você falou, da adoração, de não ouvir as notícias. Então, você já não ouve as coisas erradas. Isso. Em Simeão, estou só complementando, porque aquilo que a gente tá... É engraçado que a gente vai indo... Eu nem sabia que eu sabia dessas coisas. Eu nem sabia dessas coisas. Quando chega em Simeão, os nossos labirintos os nossos filtros são trocados, o nosso labirinto é alinhado. Só que quando chega em Dan, nós já estamos ouvindo com clareza, porque passamos por Judá e Simeão. Só que agora nós conseguimos em Dan julgar da maneira certa. E por que Simeão está conectado com Dan? Porque a gente fala também dos filtros. Quando a gente fala do filtro, a gente está falando de justiça. Como que isso se conecta, meu Deus? Porque às vezes a gente fala assim, nós, na situação do dia a dia e tudo mais, a gente julga muito. Bonito, gosto, quero, não quero.
Às vezes, nas situações da vida de outras pessoas, nós começamos a julgar. E aí a gente não escuta, a gente fala mais do que devia. E essa é a questão da tribo de Simeão. A gente tem que escutar mais e falar menos. Ou seja, a questão da justiça em nós tem que fluir não de dentro para fora, mas as situações nós temos que pegar, analisar, nos colocarmos diante dessa situação, diante do Senhor, e sim, nos edificarmos nisso. Porque isso é sabedoria, isso Sim. é ser uma pessoa sábia. Você aprender com o erro dos outros, ao invés de esperar chegar a sua vez de errar. Aí chega, aí quando houve, porque a gente pega aqui, essas pessoas que iriam julgar essas causas, esses juízes, ou vamos dizer assim, eles precisavam, não podiam levar para o pessoal. E nem levar, tipo assim, julgar, tipo assim, ai, coitado. Isso. Ele tinha que estar alinhado para ouvir e ouvir com clareza um lado da situação, porque aqui até nos comentários ele vai falar, que alguns rabinos vão comentar que precisava ouvir, ele vai falar no verso 16, ouvir a outra causa, e se porventura começar a ter um debate, eles têm que conversar na frente um do outro, e o juiz ouvir junto com todos, não ouvir um lado isolado e outro lado, e o juiz, por si só, tirar suas conclusões. Não, tinha que reunir todo mundo. Se tivesse algum problema, você está me devendo, ou você aconteceu alguma coisa assim. Então, precisava dessa situação. Aí, linkando com essa tribo da paternidade, quando chega em Dan, precisa estar com os filtros trocados, os labirintos alinhados, e ouvir para dar uma sentença justa. E em adoração. Contido na onde? Em Yeshua. Que é da tribo de Judá. Porque aí linka, aí volta para ele. Aí volta para Yeshua. Aí volta para Judá, e assim de novo. E assim de novo. E assim vem indo. Então, não é um ciclo que se repete, mas é algo que uma vai implementando a outra. Por que da tríade da paternidade? Porque elas se linkam nessa situação. Adoração, ouvir e julgar. Adoração, ouvir, julgar. Adoração, ouvir, julgar. Mas eu julgar conforme a minha sabedoria? Não. A sabedoria de onde você ouviu primeiro, em Yeshua. Só que a gente pega o contrário. Se você não está em Yeshua, estiver em Ares, você tem guerra sem destruição. Você vai nas notícias. Quando você chega em Apolo, você tem uma falsa paternidade, que vai te contar o quê? Às vezes uma inverdade, ou vai te iludir com coisa que não é real. Aí, o que você vai encontrar? Você vai encontrar em Dan uma identidade totalmente balançada, porque nós temos o signo de Capricórnio, metade cabra e metade peixe. Ixi. Não sabe o que é. Aí como que você vai julgar? Você vai julgar com a balança toda torta. Por quê? Porque seus ouvidos, a adoração já vai entrar no filtro todo sujo, o labirinto todo zoado. No centro do labirinto tem quem? Tem um minotauro. Tem um minotauro no centro do labirinto para quê? Para castrar a geração. Aí quando chega em Dan, quer dizer, no antagônico, você encontra tudo desbalançado, você encontra uma identidade totalmente, uma personalidade totalmente balançada, e você não sabe o que é, se é da terra, se é da água, se é do peixe, o que é. Aí como que vai julgar com o jeito certo? Aí, se julga, o juiz julgou, ele é responsável pela sentença que ele deu. Por isso que nós temos que tomar cuidado, principalmente quem é da tribo de Dan, com as sentenças que libera. Porque se liberar uma sentença e aquela sentença não for verídica, porque se o juiz ele fala, não for correspondente, se o juiz fala, você roubou uma bicicleta, 30 anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Não funciona. Ok, coitado da pessoa que roubou a bicicleta. Só que se ele falar para uma pessoa que matou, foi culpado de homicídio, de um genocídio, e ele fala assim, é o seguinte, você eu te dou 3 dias só de prisão.
dos 3 dias de prisão, esse juiz ele vai ser responsável por esses 3 dias. Ele vai ser responsável pelos 30 anos que ele deu. Então, quem é do mês de Dan, que vai falar sobre justiça, tem que tomar cuidado com os decretos que libera. Tomar cuidado. E eu também falo para a tribo de Benjamim, que fala que são os filhos, voz de trovão, filhos da Boanerges, né? Que liberam decretos. Só que esses decretos que liberam, tem que tomar cuidado. Porque o Senhor, ele vai julgar quem que deu esse decreto. Ele não ouviu direito. Porque ele deu uma sentença que não era. Imagina dar uma sentença, nós falamos de ser preso. E se ele falar sentença de morte? Sabe quem deu uma sentença de morte? Jacó. Israel, ele deu uma sentença de morte para quem? Para a esposa dele. Quando Raquel roubou os ídolos. Roubou os ídolos do seu pai. E Labão foi atrás de Jacó, falou assim, você roubou minhas coisas? Você roubou? Não. Ele falou assim, não roubei. Não roubei. Não, você roubou, levou tudo, minhas filhas, você levou tudo, as concubinas, você me deixou sem nada. Morra a pessoa que roubou esses ídolos. Passou um tempo e os ídolos estavam com Raquel. E Raquel foi a mãe de José e a mãe de Benjamim. Quando Raquel tem um filho, Raquel morre. Fala para o filho, filho, você vai chamar Benoni. Não vai chamar Benoni não, porque não é da sua dor. É o filho da minha mão direita. Filho da minha alegria. Só que morreu, não morreu? Quem que matou a esposa? Quem que matou Raquel? Jacó. Porque ele deu uma sentença. Morra! Ele não esperava, né? Não esperava. Porque nunca queria passar na mente dele. Por quê? Porque Raquel sabia que era ídolo. Sabia que era errado. Só que eu creio que ela não estava pegando, ela não tinha pego o ídolo porque ela era uma pessoa idólatra. Eu creio que ela pegou o ídolo porque o ídolo valia dinheiro. O ídolo era de ouro. Então valia dinheiro. Só que, se ela tivesse falado, olha, peguei. Só que quando Labão foi procurar dentro da tenda, ela sentou em cima do ídolo. Ela sentou e lá, levanta. Não, eu estou menstruada. Não posso me levantar. Você acha que o pai ia desconfiar da filha? Não ia. Então, é esses decretos que temos que tomar cuidado. E entrando na terceira porção, porque senão a gente fica aqui até Jesus voltar. E chegaram para mim todos vós, e disseste, a terceira porção está em Deuteronômio 1, verso 22, tá? E chegaram para mim todos vós, disseste, enviemos homem diante de vós, que nos espiem a terra, e nos informe o seu idioma, caminho pela qual subiremos, e pela cidade entre os 12 homens, um homem de cada tribo. É que ele está mencionando a questão da Paraxá, se não me engano, 2 ou 3, que nós lemos já. Dirigiram-se e subiram ao monte, vieram até o rio Escol, e espiaram a terra, e tomaram em sua mão o fruto da terra, e trouxeram a nós, informando-nos o seu idioma, e disseram, boa é a terra, que o Eterno nosso Deus está nos dando. E não quiseste subir, e fostes rebeldes à ordem do Eterno vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porque o Eterno nos odiou, e tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar nas mãos do Emorreu, a fim de destruir-nos, para onde nós subimos. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o vosso coração, dizendo, o povo é maior e mais forte do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também os filhos de gigantes vimos ali. E eu vos disse, não vos aquebranteis, e não tenham medo deles. O Eterno vosso Deus, que anda diante de vós, ele mesmo lutará por vós. Contudo que vos fez no Egito, perante aos vossos olhos no deserto, onde vistes como nos levou o Eterno vosso Deus. Como o homem leva o seu filho por todo o caminho que andastes, a vossa vinda até este lugar. E nem por isso acreditais no Eterno vosso Deus.
aquele que anda adiante de vós no caminho para apontar a vós um lugar para acampardes, de noite, com fogo para nos mostrar o caminho, por onde haveis de caminhar. De dia com nuvem, escutou o Eterno a voz das vossas palavras, e irou e jurou, dizendo. Vou voltar, vou só dar uma pausa, porque eu quero falar essa questão. Subiram na terra, nós já estudamos essa porção, que viram cachos de uvas, viam duas pessoas carregando, como se fosse numa vara, cachos de uvas grandes, que mais de uma pessoa tinha que carregar, porque eram muito grandes. Eu ia falar que era a primícia das uvas. Encontraram figos, encontraram romãs e muitas coisas boas. Só que eles olharam e viram que era o quê? Era boa terra. Só que aí em Simeão, em Rúben, viram o quê? A dificuldade. Só que agora, quantos que subiram? 12. Só que existia só 12 pessoas? Não. Quantas milhões de pessoas estavam andando com Moisés? Só que a fala de 10 pessoas, fez com que milhões de pessoas não entrassem na terra. A Paraxá vai falar que eles choraram. Meu Deus, realmente... O povo nem viu, tá? Realmente, olha os gigantes. Mas vocês nem viram, criatura. Vocês nem viram. Mas o quê? O choro. E ouviram os 10. Ouviram os 10, essas 10 pessoas, para eles, valia muito mais da promessa do que Deus tinha falado. A voz dessas 10 pessoas, para eles, valeram muito mais daquilo que o Senhor já tinha falado. Porque no começo ele vai falar aqui, vejam o que já entreguei. E aqui eles eram o quê? Ouvido. Para o quê? Para os 10 que não foram. Só que Caleb vai falar assim, eia, subamos e possuamos. Ok. Aí ele fala assim, no verso 30, ó. No verso 30. O eterno vosso Deus que anda adiante de vós, ele mesmo lutará por vocês. Só que nós paramos aqui. No verso 34, escutou o eterno a voz das vossas palavras e irou-se dizendo, nenhum destes homens dessa má geração virá à boa terra que jurei aos vossos pais, exceto Caleb, filho de Funé, que verá, que darei a terra que pisou os seus filhos, porque perseverou em seguir o temor do Senhor. E também contra mim se irou o eterno por vossa causa, dizendo, também tu não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele fará com que Israel a herde. No verso 30, ele mesmo lutará por vós. Ele só ia lutar por vós se eles tivessem vindo, olhado, ouvido. Não tem problema. Só que beleza, a gente vai conquistar. Só que o Senhor só vai lutar por nós quando nós confiarmos na promessa. Quando nós confiarmos, crermos com o nosso coração na promessa e não duvidar, aí sim o Senhor vai lutar por nós. Porque a Bíblia nos diz que operando Deus, quem impedirá? Então, se Ele vai lutar por nós, para Ele lutar por nós, nós precisamos obedecer e ouvir o que Ele está nos dizendo. Aí Ele peleja por nós. Mas se nós não obedecermos a Ele, e nem ouvirmos a orientação, Ele vai falar, pois bem, você pode ir. Só que se você for, você pode ter a chance de conquistar. Só que você pode ter a situação de você não conquistar. E morrer. Porém, se eu luto, é garantido. É garantido. Aí entra a pergunta para nós aqui. Será que nós temos deixado Deus lutar? Deus luta. Interessante isso, que você foi lendo, né? Eu fui às vezes, né? Nem a gente falou, né? Falando sobre, né? Às vezes o Senhor tem algo para nós, tem uma palavra para nós, tem um projeto, e Ele vem e nos mostra parte desse projeto. Boa parte diz: esse é o projeto. Eu vou te entregar isso. Só que
às vezes a gente vê o projeto e fala, é muito, Senhor. Deus é demais. Se a gente parar para falar assim, e se for, peraí, tipo assim, se fosse para eu fazer, e a gente começa a se preocupar, nossa, mas tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, tem que ter o recurso, tem que ter o fornecedor, tem que ter o ponto, tem que ter o cliente, tem que ter a área de atuação. Se a gente for olhar por essa área, a gente começa a ver o quê? Gigante. E aí eu achei interessante, né? Uma coisa que você falou aqui, né? Aqui na segunda, nós vemos o quê? Homem sábio de conhecimento e os pus por cabeça, aqui no 15, né? Do primeiro. E os pus por cabeça sobre vós, capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E o que a gente estava comentando? Que os de milhares, causas mais gerais, mais supérfluas. De 100, gerais, mas um pouco mais complicada. E os de 10? Os de 10, sim. Eram os líderes, eram os, né, os que tinham grande sabedoria. Tá, 10. Quantos foram que inflamaram o povo? 10. Os 10. Às vezes, essa questão do gigante vem com grande sabedoria e põe esse gigante. Só que Caleb e Josué, eles não. Eles disseram, opa, o Senhor falou, a água parou, acabou. O mar abriu, o Egito caiu, não tem jeito. Se o Senhor falou, se o leão rugiu, já era. Se o leão da tribo de Judá rugiu, tem que acontecer. O céu vai abrir, não interessa, até porque eles já tinham testemunhado grandes coisas, né? E aí, achei interessante aqui, né? E eu, aqui no primeiro ainda, aqui no 29, né, você leu 30, aqui no 29, e não vos aquebranteis e não tenhais medo. Aí a gente vai buscar como é que fala? Uma palavra paralela, um sinônimo, né? Sim. Da questão de aquebrantar. No aquebrantamento, nós conseguiremos verificar o quê? Paralelo a isso tem o quê? Sejam facilmente dominados. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Não sejam facilmente dominados. Para não ser facilmente dominados, a gente tem que estar inteiramente no Senhor. A gente tem que estar em adoração. Sim. E o que foi estabelecido antes? Justiça. Leis. Esses juízes, eles tinham que ter embasamento na lei. Sim. Então, se eu tenho embasamento na lei, se eu estou fluindo no Senhor o tempo inteiro, para mim me aquebrantar, para mim ser facilmente dominado por outras questões, vai ser mais difícil. Sim. E a gente olha aqui, vou repetir, ele mesmo lutará por nós. O que é isso? Mediante ao nosso posicionamento, é onde o Senhor vai agir. Porque ele só está esperando o nosso posicionamento. Ele já sabia que a terra tinha gigante. Ele já sabia de tudo. Só que qual foi o posicionamento? Ele só agiu de acordo com o posicionamento de cada um. Isso. Os 10 espias tiveram um posicionamento. Josué teve um posicionamento. Caleb teve um. E Moisés também teve um. No sentido de que os 10 espias, ele vai falar aqui, os 10 espias falaram, o povo chorou, beleza, vocês não vão entrar. Só que também vai falar assim, Josué vai entrar, porque ele vai falar, Caleb vai entrar. Eia, subamos e possuamos. Não ouça isso não. Se pega na promessa. O Senhor falou que ia nos dar? Vamos. É que ele vai falar assim, também contra mim, Moisés falando, se irou o Eterno por vossa causa. Vossa causa no sentido de quê? Da causa do povo que tinha ouvido e porque Moisés tinha se irado também. Moisés também não entrou na terra. Aí vai falar assim, por vossa causa, também tu lá não entrarás. Ele fala para o povo, eles não vão entrar. Josué, Caleb, vai entrar por conta do posicionamento dele. E você, Moisés, por conta do seu posicionamento, você não vai entrar. Mas Josué, 38, Josué, filho de Num,
que está diante de ti. Ele entrará ali, anima-o. Porque quem foi que falou subamos e possuamos? Caleb. Caleb. Só que eu vejo que Josué, esse aqui, anima-o. Eu vejo que Josué acha que ele não falou nada. Ele só ficou Ele quieto. ficou observando a situação. Ele não chorou, não falou para possuir, ficou quieto na dele. Anima-o. Fala assim, ei, Acorda. ei, fica triste não. Você vai entrar também. Anima-o, porque ele fará com que Israel herde. Ele fará. O que está acontecendo ali? Ei, o legado vai ser passado. Ele vai assumir a figura de paternidade. O bastão vai ser passado. Agora o espírito de sabedoria vai ser passado. Como que encerra o livro de Números? Moisés morrendo e passando o direcionamento para Josué. E aqui ele está falando que o posicionamento. Aí eu escrevi aqui: o Eterno sabe de todas as coisas, porém ele permite eu ver, eu ouvir situações contra a sua palavra, para saber qual o meu posicionamento mediante os problemas. Aí sim, ele deixa ver, pode ouvir. E aí? O que você vai fazer com o que você ouviu, com o que você viu? O que você tem, né? O que você vai fazer com isso? Você vai descartar? Ou você vai colocar para dentro do seu coração? Ei, você que nos assiste. O seu posicionamento vai permitir com que você herde a terra ou com que você não herde a terra. O seu posicionamento. Porque o Senhor tem nos chamado para um novo tempo. Isso. Só que se nós não estivermos posicionados, nós não vamos adentrar esse tempo. E nós sabemos que as coisas vêm acontecendo e o Senhor precisa estabelecer e levantar os que estão posicionados. E aqueles que não estão posicionados, desculpa a palavra, para o Senhor não serve. Para o Senhor não serve. Por quê? Olhamos para Gideão. Baixa, pô, bebe água. Olhou para a água e começou a beber igual cachorro. Não, você não serve, pode ficar. Não serve. Não, tem que estar pronto. O que nós temos aprendido aqui? Aceitou Jesus, ao invés de você receber uma chupeta, você recebe uma espada e um escudo. Meu Deus, mas uma pessoa acabou de converter. Ele já converteu em guerra. E Satanás não vai permitir. Ai, coitadinho do menininho que está mamando chupeta, chupando chupeta, mamando na madeira. Não vou mexer com ele porque ele é um pobre indefeso. Não, filhão. Você se posicionou porque você quis aceitar Jesus? Então, pois bem, você tem uma espada, um escudo, uma lança, você tem uma armadura em Efésios 6:12, que está sobre a sua vida, espada, escudo, capacete, couraça, cinturão, sandália do Evangelho da Paz. Você se posiciona porque você está numa guerra. Cara, eu fico assim, sei lá. E é interessante que isso é uma coisa que não sei se eu poderia dizer, né? A gente começa a ter prazer nisso, porque é muito prazeroso a gente escutar a voz do Senhor. Então, quando a gente começa a estudar, que você se põe na situação de falar com Deus e dizer assim: Pai, não estou entendendo, me explica. E Ele vem e explica. O prazer que a gente tem nisso, né, Stefano? Nossa, é maravilhoso. Às vezes acha assim: nossa, estudar Paraxá deve ser tão penoso. Não. Nossa, 7, 10 páginas de leitura, de lei. Mas não. Às vezes a gente vê isso aqui, a gente começa a ler, começa a entender, e a gente vai pegando, se aprofundando no entendimento, isso se estende para a nossa vida, e nós nos tornamos mais competentes naquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Então, o que acontece? Na palavra do Senhor fala sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. E quais são os principais receptores de toda a situação que acontece no mundo externo? Olhos e ouvidos. Por isso que eu tenho que guardar meu coração. Porque se eu vejo e se eu ouço, eu começo a idealizar. Quando eu começo a idealizar, isso vem e desce para o meu coração, porque gera uma emoção. E quando a gente está falando dessa questão de percepção,
nós também entramos na questão de frequência, né? Nós entramos nas frequências, na questão de interferência. E a primeira coisa que, se você estiver num caminho errado, no lugar errado, na hora errada, a primeira coisa que alinha é justamente o batimento do seu coração. Se você tem uma emoção, se a sua emoção desalinhou, o seu batimento ele é alterado. Então, o que nós devemos ter cuidado é justamente com isso, de sintonizar o nosso coração à questão errada e gerar uma questão errada, passar a fluir naquilo que não é do Senhor. Que aí, né, a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Até chuvar. Até chuvar. Vai ter E aí, meu amigo, não é fácil. Não mesmo. Não é fácil. E adentrando aqui na quarta porção, e vossas crianças que disseres que seriam por presos, vossos filhos que não têm conhecimento do bem e do mal, eles entrarão ali, e darei a eles e herdarão. E vós, virai-vos a partir para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Respondeste-me e disseste-me, pecamos contra o Eterno. Quero que que a gente preste atenção nesse 41, porque ele vai falar realmente sobre a questão de ouvir e a questão como posso dizer, de você querer fazer algo para o Senhor porque você não ouviu. Vamos lá. E respondeste e me disseste, pecamos contra o Eterno. Aqui eles já tinham... Pronto, vocês não vão subir. Ok. Pecamos contra o Senhor. Já não vou entrar. Uhum. Não subiremos. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que ordenou o Eterno vosso Deus. Depois que pecou, depois que não é mais, não adianta. Não adianta. O Senhor pecou, é consequência. O Senhor, Ele perdoa o nosso pecado. Perdoa, mas... Só que a consequência, Ele não nos livra da consequência. A consequência vai vir. Cingiste cada... Aí começou. Prepara os instrumentos, prepara os guerreiros. De guerra e prontificaste para subir ao monte. E disse-me o Eterno, dize-lhes, o quê? Não subais, nem luteis, porque eu não estou no meio de vós, para que não sejais vencidos diante dos vossos inimigos. Aí ele termina, começa o 43. E vos falei o quê? E não escutaste. O Senhor falou assim, não precisa subir mais. Não adianta. Já não vão entrar na terra. Só que o povo, não, agora, vai que a gente entra, vai que o Senhor muda. Vai que agora dá certo. Vai que o Senhor muda. Agora, vamos se posicionar agora, já que deu errado, deu ruim. Vamos nos posicionar agora. Aí, 44. E saiu e morreu o que habitava naquele monte, o vosso encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram de Seir até Hormá. Vou repetir. E saiu o e morreu. Quantas pessoas tinham aqui? E morreu singular. Quantas pessoas tinham aqui? Uma única pessoa. O e morreu. Que habitava naquele monte. Então, creio que seria um gigante. E ao vosso encontro. E vos perseguiram como fazem as abelhas. Eu creio que o homem ia correndo atrás deles e eles... Chinela. Corre, perna para quem tem. E vos derrotaram em Seir até Hormá. Beleza. O Senhor não mandou subir. Já não entrou na guerra, na terra? Vida que segue, consequência. Pelo posicionamento. Não vai adiantar querer fazer alguma coisa. Por quê? Porque não ouviu. Aí ele vai falar no 43. E vos falei não escutais. O que a gente está falando desde o início dessa paraxá? De ouvido. Eles não escutaram a voz do Senhor, agora eles se... Outra consequência. O Senhor falou assim, não adianta subir contra eles. Não, vamos pegar os guerreiros. E foram perseguidos. Aqui, vamos continuar. E voltaste e choraste diante do Eterno. E aí, pronto. Agora quem que não ouve é Deus. E não ouviu o Eterno a sua voz. Pronto, agora já era. Pronto, não tem como mais. Pronto, agora, vocês não me ouviram? Também não vou ouvir vocês. E não ouviu o Eterno a vossa voz. E não inclinou os ouvidos para vós. O que estavam fazendo? Chorando. Senhor, nos perdoa. Senhor, nós pecamos. Realmente eles pecaram.
não entraram, agora também morreu metade do povo. E estivesse em Kadesh por muitos anos, a igual ao total de números de anos que tiveram em outros lugares. E viramos-nos e partimos para o deserto em direção ao Mar Vermelho, como lhe foi falado o Eterno, e rodeamos o Monte Seir por muitos dias. O Senhor falou assim, volta lá para a região do Mar Vermelho. Aí o que o povo faz? Não, erramos para o processo. Aí o Senhor tem que esperar o povo ir guerrear onde tem que guerrear. Pô, Senhor, eu imagino o Senhor olhando aquela situação, falando assim, meu... Povo rebelde. Tinha acabado de ser estabelecido justiça. Já Tinha acabado de estabelecer as coisas. é para ir para cá, não é para lá. Volta para a guerra. Aí foram para a guerra. E o Senhor só esperando. Os bonitos. Os bonitos voltaram, só comentário. Voltaram correndo. Só que eles voltaram com um gigante atrás deles. Aqui, eu creio que não vai falar que morreu, que vai falar assim, não vai falar de morte, mas vai falar assim que ele perseguiu e derrotou. Às vezes não perseguiu, pode ter acontecido algum tipo de morte lá? Creio que sim, mas não foi grande quantidade, mas eles foram envergonhados. Aí, o que esse morreu? Já, o nome do Senhor foi envergonhado nessa situação. Isso. Foi. O nome do Senhor foi envergonhado. Aí, eles voltaram e choraram diante do Eterno, e o Eterno não ouviu. O Senhor só se inclina quando o nosso coração está realmente quebrantado. Quebrantado o coração está. Só que aqui, não se inclinou os ouvidos, porque esse choro era um choro em vão. Por que eu falei da questão do pecado, que o Senhor perdoa os nossos pecados, mas não a consequência? Olhamos para o pecado de Davi. Davi, ele pecou feio, mandou matar Urias para ficar com a esposa. Ok. Só que, quando o profeta, ele aparece, o profeta Natan, Davi já sabia que ia acontecer alguma coisa, porque o profeta ele só aparecia para duas coisas. Para levantar rei e para trazer juízo. Nada mais. O profeta não aparecia para tomar um café, para tomar Coca-Cola. Falar alguma coisa, isso que tu te digo, né? É isso que te digo? Não, o profeta só vem para duas coisas. Quando o profeta chega e fala, pensa, não tem rei porque eu estou aqui. Só que ele lembrou de quem? Da esposa e do adultério. E nisso, o profeta conta uma história da ovelhinha. E ele fala assim, pois bem, Davi, esse homem é o Senhor. É o Senhor. Você mandou matar, então a espada não vai apartar da sua casa. E essa criança que está nascendo, ela vai morrer. Aí Davi fala, não, me mata. Não, o seu pecado, ele está perdoado. Só que a consequência do seu pecado, ela tem que acontecer. O Senhor, Deus, nosso Pai, ele vai nos julgar pela lei. Jesus, Yeshua, ele vai nos julgar pela graça. Qual que é pior? A graça ou a lei? A lei, você tinha que cometer o pecado. A graça, só de você pensar. Só de você pensar, já vale como você tivesse cometido o ato. Então, o que aconteceu ali? Deus ele veio, se apresentou para Davi e falou assim, Davi, eu te perdoo. Só que o seu pecado ele tem consequência. Deus olha para o povo e fala assim, tá bom, o seu pecado tem consequência. E a consequência do seu pecado é que vocês não vão entrar. Ok, acabou ali. Eles podiam ter pegado as coisas e ido para o Mar Vermelho. Ido lá em direção ao Mar Vermelho. Só que eles decidiram o quê? Tentar justificar o erro deles. Não nos posicionamos, mas eu acho que agora o Senhor falou que vai... Aí entra, Carlos. Eles lembraram da promessa. Aí lembrou, é verdade. Oh, glória, é verdade, é nossa. O Senhor prometeu. Realmente. Ah, mas agora você prometeu. Pega os cavalos, pega as coisas, vamos para a guerra. Pega o instrumento e vamos. Pega o instrumento e vamos. Aí você fala, olha a questão de você não ouvir. Você não, aí vai falar assim, não subais nem luteis, porque eu não estou no meio de vós,
para que não sejais vencidos diante dos vossos inimigos. E vos falei, não os escuteis. Vos rebelaste contra o mandado do Eterno, persisti e subi ao monte. Que B.O. Que problema. Que B.O. Isso revela a imaturidade deles, né? Tanto que eles estavam sem identidade, não estavam conseguindo, né, ouvir a voz do Senhor. E eu achei interessante, né, o que você falou sobre a questão da graça, da lei, né? Ele perdoa por conta da graça, mas a consequência vem por quê? Por conta da lei. Da lei. Porque toda lei, ela tem o seu tipo, e ela tem a sua consequência. Matar alguém, pena. Fazer isso, pena. Adultério, pena. Hoje a gente não tem, né, mais a figura do adultério no código, mas estamos, né, falando aqui da Torá, né, furto e pena. Então é por isso que às vezes a gente escuta, né, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. Tá, sim. Mas estamos vivendo no tempo da lei também? Sim. Porque a consequência vem. Sim. E quantas leis nós temos hoje? Pega a lei de trânsito. Você tem um radar lá, um pardal, como meu pai diz, um pardal. A pista é de 60. Se você passa 50, você está Tá dentro do limite. do limite. Se passa 60, você está no limite. 62, dependendo da porcentagem, você até... Passa, né? Até passa. Mas se você passar 70 Já era. e tiver um amarelinho lá, ou alguém te bater a foto e você aparecer sorrindo lá, depois de 30 dias, chegar a cartinha para você, aí você fala assim, mas eu corri porque eu estava com pressa. Não, você descumpriu a lei e foi punido. Não tem justificativa. Vai ter que pagar. Está em pessoa física a sua conta? Ok, você vai pagar, o ponto vai para quem? Está em pessoa jurídica? Um ponto não vai para ninguém, mas você paga em 2 vezes. Você vai pagar a conta 2 vezes. Aí você olha e fala assim, é a mesma coisa aqui. Foi punido, foi pego fora da lei? Ok, consequência. E não queira justificar, porque a justificativa ela é pior. Porque eles foram justificar aqui. E o que deu essa justificativa? Envergonhou o nome do Senhor, e o povo, algum povo deve ter sido morto aqui. Morto, exatamente. E foram perseguidos. Derramamento de sangue. E foram perseguidos. Derramamento de sangue, o portal se abriu. Satanás recebeu esse sangue. Esse sangue. E aí? Olha o que a consequência faz. Sabe uma pessoa que teve uma consequência bruta? Saul. Saul pecou. Se você pegar na balança e colocar para pesar o pecado de Saul e o pecado de Davi, o pecado de Davi é muito maior. Saul desobedeceu o Senhor. Davi mandou matar Urias e para ficar com a esposa, porque já tinha adulterado com ela. O pecado de Davi seria, com certeza, o maior do que você desobedecer. Só que o Senhor perdoou Davi, porque quando Davi recebeu essa sentença, ele não foi atrás da esposa, ele foi para o templo e ele escreveu o Salmo 51. Senhor, somente contra ti pequei, não retire de mim o teu espírito. E o que Saul fez? Senhor, profeta, nós viemos sacrificar o Senhor, você não está vendo? Aí o profeta fala assim, obedecer é melhor que sacrificar. E aí? A justificativa de Davi fez o pecado dele ser perdoado. O quebrantamento de Davi fez com que o pecado dele fosse perdoado. Porém, a justificativa de Saul tirou dele o reinado e abriu uma porta para vir um espírito que perturbasse Saul. Até que levou o quê? Saul ao suicídio. Olha que forte é você querer justificar o seu erro diante do Senhor. Por isso que eu digo, a lei do Senhor, o Deus, ele vai nos respaldar pela lei. E Yeshua, ele vai nos respaldar pela graça. É pela graça que nós estamos aqui. Ok, só que o Senhor, Deus, ele vai nos checar, nos abençoar conforme a lei. E qual que é a lei maior? É os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Você vai pegar os 10 mandamentos, quando vai falar assim, não matarás, não está falando para a pessoa que morreu. Está falando da pessoa que matou. Não é concernente a pessoa que morreu, porque a pessoa que morreu, dependendo da situação, ela já vai estar nos braços do Senhor. Só que está falando da pessoa que matou. Ei, se você matar, você tem uma consequência no mundo espiritual.
E essa consequência ela pode ser geracional. Não é só você ser preso ou você ser condenado porque você matou. Nossa, É um derramamento de sangue, é um portal que você abriu que pode assolar ter 3 e 4 gerações. Que forte é isso? Meu Deus. Vamos para a quinta, porque senão a gente não sai daqui hoje não. No nome de Cristo. Show. Quer comentar algo da quinta? Porque essa quinta é... Ixi, é grande, né? Essa quinta é grande. Se quiser comentar alguma coisa sobre, se caso não, a gente pode pular para a sexta A e ir sexta. caminhando para o final. Deixa eu dar uma pincelada. Deixa eu eu olhar ver. aqui se tem alguma coisa. Oh. Eu vou ler aqui a sexta porção. E disse-me o Eterno: Olha, comecei a entregar Sião, a sua terra, começa a desterrá-lo para herdar a sua terra. Mais uma vez herdar. E saiu Shihon ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo para livrar a batalha de Iates, e entregou o Eterno, nosso Deus, diante de o Eterno, nosso Deus, diante de nós, e o ferimos a ele e os seus filhos, e todo o seu povo. Nesse momento aqui, o Senhor já estava com eles, porque já estavam obedecendo a voz do Senhor. E tomamos todas as suas cidades naquele tempo, e destruímos a cada um com seus homens, mulheres e crianças, e não deixamos sobreviver algum. Somente os animais tomamos por presas para nós, e os despojos da cidade que ocupamos, desde Aroer até sobre a orla do rio Arnon, e a cidade que está no rio, até Gileade. Não houve cidade que não tenha fortalecido mais do que nós. Tudo que nos deu o Eterno, nosso Deus, diante de nós. Somente na terra dos filhos de Amon não te aproximaste, nem de toda a banda do rio rio Jaboque, e nas cidades do monte, em tudo que ordenou o Eterno. Eu vejo, mais uma vez, obedecer às orientações. Na quinta porção, eles vão começar a conquistar as cidades. Se a gente fosse parar para ler, a gente ia ver que ia começar a conquistar as cidades. Só que quando ele chega assim, no 37, somente na terra dos filhos de Amon, não te aproximaste. Obedecer. Mais uma vez. Escuta. Está na guerra? Ei, escuta. Você vai conquistar, só que vai chegar uma que não vai conquistar. Eva não ouviu direito. Eva não escutou direito. Por quê? Porque o Senhor falou assim, de todas você pode, você não pode comer da que está no centro do jardim. E ela começou o quê? Dar ouvidos à serpente. E não ouviu a voz, e não deu ouvido à voz de Deus. E a gente olha aqui, somente a terra dos filhos de Amon, não te aproximaste, nem de toda a banda do rio de Jaboque, na cidade do monte, tudo que ordenou o Eterno vosso Deus. Aí ele vai continuar, e voltamos, e subimos a Bazã, e ele vai começar a falar na sexta e na sétima e na quinta também, a questão da conquista. De conquistar e continuar obedecendo, ouvindo a voz de Deus. Aqui, eu vejo que eles estavam em guerra. Só que na guerra, você percebe que, como a gente falou na porção questão dos juízes, dos conselheiros, o que Moisés estaria fazendo naquele período? Moisés estaria o quê? Ouvindo o Senhor. Não se preocupando com os problemas que estavam acontecendo. Por quê? Porque ele já designou essas pessoas para fazer isso. E Moisés ouvindo a voz do Senhor. Ei, nós vamos subir, nós vamos possuir essa terra, não traga nada. Ok. Nós vamos possuir essa terra, traga as esposas. Nós vamos possuir essa terra, mata tudo, traz só o gado para nós comprarmos, oferecemos de algum sacrifício. Então, é isso que Moisés estava ouvindo, só a voz de Deus, a voz de Deus. Os comandos, né? Ouvindo os comandos. E é isso que nós precisamos para o dia de hoje. Nós precisamos para o dia de hoje ouvir e discernir a voz do Senhor. E no final da sétima porção, ele vai falar assim, verso 20: até que dê descanso eterno a vós, irmãos como vós, e herdem também eles a terra que o Eterno vosso Deus lhes está dando, além do Jordão. Então voltareis cada um à herança que vos dei. E Josué ordenei, naquele tempo, e dizendo, os teus olhos viram tudo que o Eterno fez. E vosso Deus,
E estes 2 reis, assim fará o Eterno, a todos os reinos pelos quais vos passarás. E não temais, porque o Eterno vosso Deus é quem luta por vós. Nós falamos, ele mesmo lutará por nós, se nós obedecermos e ouvirmos. E ele termina essa paraxá, não temais. Capítulo 3, verso 22. E 2. Não os temais, porque o Eterno vosso Deus é quem luta por nós. É Ele que vai lutar a nossa causa. Só que a nossa causa não mais nossa, literalmente, porque nós entregamos tudo para o Senhor. Ele vai ver, vai deixar a gente ver o problema. E vai falar assim, e aí? O que você vai fazer? Agora que você viu o problema, e aí? Não era para você ter visto o problema. Mas você duvidou? Tá. Você viu o problema. E aí? O que você vai fazer? E aí é interessante também, Stefano, ver o quanto que às vezes a gente acha assim, nossa, mas infelizmente, será que o pensamento, né, o raciocínio, será que o Senhor tem mesmo o controle dessa situação? Porque ela é difícil. E o Senhor, ele prova essa grandeza dele de que maneira? Ei, quem eu estabeleci lá, quem está estabelecido lá naquela terra foi eu. Não vá lá, porque foi eu quem dei aquela terra para eles. Não vá também na terra daquele povo, porque eu quem permiti que eles possuíssem. Então o Senhor é quem estabeleceu esses governos. Então às vezes a gente pensa assim sobre, na Bíblia fala para nós respeitarmos as autoridades, né? Porque quem estabeleceu foi o Senhor. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje muito forte a presença do Estado. Mas se o Senhor vem e diz assim, ei, quem estabeleceu o Estado? Fui eu. Eu que tenho o controle de tudo. E a gente pega e fala, nossa, mas será, Deus? Será que vai dar certo? E ele vem, não tem mais, porque o Eterno, vosso Deus, é quem luta por vós. Ele tem todo o domínio, está tudo nas mãos dele. E eu tinha pensado na questão do domínio, que o Senhor permitiu as pessoas dominarem aquela terra, a terra de Canaã, só que eu estava falando e passou. Só que realmente ele colocou aqueles tipos de pessoas, aqueles tipos de gigantes, aqueles tipos de reinos, para aquele determinado momento, eu creio que para provar os filhos dele. Por quê? A Bíblia fala assim que tudo que acontece na terra, o Senhor permite. O Senhor permitiu. Só que nada foge do controle dele. Nada foge do controle dele. Ah, o povo possuiu a terra, ok. Aí, Senhor, trazendo para os dias de hoje, está acontecendo isso na minha vida. Por quê? Melhorar a pergunta. Por qual motivo isso está acontecendo? Ah, está acontecendo por... Quero te provar. Só que o Senhor não vai falar para nós que Ele vai nos provar. Ele apenas vai nos jogar a bucha e vai falar assim, resolve aí. O que nós precisamos é discernir. É discernir. Por quê? Ele colocou o problema na nossa mão para o nosso posicionamento. Se você posicionar, beleza. Fase bem concluída, concluída com sucesso. Próxima. Eu vejo assim, às vezes, né, ele vem, joga a situação para nós e pergunta assim, e aí, você é filho ou não é? Isso. Quem que você vai chamar? E aí? Você vai continuar, você vai olhar e vai ouvir o BO? Ou você vai ficar ainda naquilo que eu sou? Porque ele vai falar assim, no Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ouça Israel, o Senhor teu Deus, um é o Senhor. Aí ele continua, bendito é o que vem no nome do Senhor, e que reina hoje e para sempre. Se nós nos apegarmos a isso, é sobre eles. Estamos aqui por conta dele. Nós acordamos cedo para trabalhar por conta dele. Você adquire riquezas por conta dele, porque se fosse pela força do seu braço, eu não precisava acordar. Mas o ruá do Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos acorda e fala assim, pois bem, por conta que eu ainda estou dentro de você, você pode ficar de pé. Quantas vezes a gente planeja as coisas
e às vezes acorda doente, ou imprevisto acontece, e você não consegue resolver uma situação, você fala assim, e aí? Não era você que estava no controle? Por que você não fez? Ah, mas eu não consegui levantar da cama porque eu estava com o corpo muito cansado, estou doente, não sei o que, não sei o que. Uai, não é você que tem No não controle? é você que tem um controle? Resolva, né? Quando você entrega tudo para o Senhor, entrega tudo, o seu carro, se o seu carro que você comprou, sua casa, tudo que, entre aspas, que você tem, Custou. entrega para Ele. Entrega para Ele. Ah, Deus, entrega para Ele tudo. Se Ele mandar vender, venda. É dele agora. E outra, o Senhor não precisa do seu carro. Quem precisa do carro é você para andar. O Senhor não precisa da sua moto. O Senhor não precisa do seu serviço. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Porque o seu dinheiro, quando você traz para a casa do Senhor, ele não vai se transformar. Não vai ter uma transfiguração do seu dinheiro que vai subir em glória. É pelo seu ato. O seu ato de entregar é o que sobe até as narinas do Senhor. E, Stefano, nessa questão que nós estamos, né? O que eu vejo? Por que eles tinham que enfrentar esses gigantes? Porque justamente essa autoridade tinha que ser herdada pelo povo de Israel. Sim. Então, os filhos dos filhos, eles terão essa autoridade para enfrentar, né? Nós vemos que o povo de Israel sempre enfrentou grandes situações e conseguiu sair de todas, de todas. E isso é evidenciar que o Eterno é quem faz. Se você for pesquisar algumas coisas, algumas questões da história de Israel, você vai falar assim, é um milagre. É só Deus. É só Deus. É só Deus. Se você for ver, né, a questão da história, né, só me engano de Hanukkah, né, você vai ver que tem um contexto que você fala, Deus, era impossível. Era impossível. O próprio acender das velas foi um milagre. Por quê? Porque tinha óleo apenas para um dia. E as velas ficaram acesas. Continuam acesas por 8 dias. Até que no último, né, eles já conseguiram confeccionar, né, outro óleo. Mas a questão é que eles precisavam passar por isso. E isso está aqui nos mostrando que o Senhor é quem luta por nós. Então, e aí, lá no Novo Testamento, nós vemos que os filhos do Senhor são aqueles que são circuncisos de coração. Esses são os filhos do Senhor. Então, quando a gente fala, né, da questão de só o povo de Israel que é o queridinho. Não, nós somos também nós somos filhos do Senhor. Então, se esse povo aqui venceu os gigantes, por que eu não vou herdar? Por isso que lá na porção ele fala, herdai. Ele não fala assim, vai lá e com seus meios faça. Não, herdai. Porque quando a gente fala de herdar, uma coisa que você herda é uma coisa que não é sua, mas é uma coisa que você tem direito legal. Sim. Então você tem direito, você como filho, você tem direito legal nas coisas do pai. Agora, se você vai acessar, aí é o id. É o id. Realmente. E dá vontade de ficar aqui falando, a gente pensou, não, falar só meia horinha, né? E a gente ficou meia horinha, mais de meia horinha quase, na primeira e na segunda porção. Meu Deus. Mas nós vamos encerrar por aqui. E eu quero agradecer a Deus, agradecer a você, Carlos, de estarmos aqui reunidos, comentando. E que nós possamos estar realmente dentro desse mês atentos à voz do Senhor. E nos preocupar em ouvir, e se porventura nós não ouvirmos e errarmos, não justificar. E eu deixo essa palavra para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que ouça e se atente à voz do Senhor. Se conecte com Yeshua. Você se conectando com Yeshua, ouvindo o Pai, você, como filho, você vai ter clareza
naquilo que o Pai está dizendo. É interessante também, Stefano, falar para quem vai nos assistir, né, para quem está nos assistindo, é que às vezes quando a gente fala de ouvido, fala justamente só da questão de ouvir. Mas veja só, que interessante, não é só ouvir, porque o ouvido também tem uma função extremamente importante que é a do equilíbrio. Então, quando você ouve, é necessário que haja posicionamento. Posicionamento. E... Ah, tá. E a questão realmente do posicionamento. Você posicionar é a chave para você acessar a sua promessa. O posicionamento de Josué e Caleb fez com que eles adentrassem a terra com as crianças e com os mais novos. Mas o posicionamento de 10 fez com que milhares e milhares de pessoas não entrassem na terra. E a vocês, né, que estão nos assistindo, muito obrigado por estar aqui. Se você está aqui, é porque você tem uma sede da palavra do Senhor, é porque você tem essa disponibilidade de estar aprendendo mais e se inteirando mais com o que o Senhor tem. E muitas pessoas hoje têm essa necessidade, só que não sabem onde procurar. E como você pode auxiliar essas pessoas? Compartilhando, comentando, enviando para outras pessoas, porque dessa maneira o nosso alcance ele aumenta. Então, que o Senhor possa usar você para estar nos auxiliando e aumentando esse alcance. Shalvatov. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que você possa, nesse período, nesse tempo, que o Senhor possa trocar os filtros dos seus ouvidos, alinhar os seus labirintos, para que você ouça com clareza a voz do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Muito obrigado, Yeshua. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito. Muito obrigado, Filho, pelo direcionamento, pelo Senhor, em nome de Jesus, pela revelação da Tua palavra. Porque nós sabemos que nós precisamos abrir as nossas bocas para que o Senhor fale através de nós. Senhor, queremos pedir ao Senhor que os nossos ouvidos estejam alinhados com o trono da graça e que nós possamos ouvir e discernir aquilo que o Pai já estabeleceu nas nossas vidas. E com esse ouvir, nós possamos nos posicionar para conquistar aquilo que já é nosso. É direito nosso, é nossa herança. Aleluia, no nome de Yeshua HaMashiach. Se você pode, abra sua mão. Quero liberar uma bênção para você. Yevarecha Adonai veish merecha, Yaecha Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shabbat shalom para você. Shabbat shalom. Nos vemos aqui, nos vemos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, comenta, curta, compartilha para o YouTube encaminhar para todas as pessoas. E nós estamos aí no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Entre em contato conosco. Tiver alguma dúvida sobre a Paraxá, alguma coisa, entre em contato também. Pedido de oração, estamos aqui. Jesus abençoa. Shavuot Tov.